mas houve a necessidade de suspender, né, essa questão das cirurgias eletivas e agora o município de Caicó está anunciando que vai retomar essas cirurgias eletivas, né? Secretária, seja bem-vinda, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, Marcos, é uma notícia boa porque com a pandemia teve que suspender, porque o hospital, a cirurgia eletiva, ela é realizada em Currais Novos e em Caicó, no Hospital do Seridó. Porque no hospital regional, a cirurgia eletiva é de ortopedia, que ela não deixou de ser feita. Porque a ortopedia envolve o trauma, né? Um acidente de moto, um idoso que quebra um fêmur e por aí vai. Então a única que não deixou de ser feita foi a ortopedia. A ortopedia não deixou de ser feita no hospital regional, certo, lá. Só que a clínica médica lá do hospital regional, ela teve que, para que o hospital ficasse exclusivamente para a Covid, ela veio para o hospital do Seridó. E você sabe que mesmo em pandemia não se parou de ter um AVC, não se parou de ter um infarto, né? Uma pessoa que adoeça, principalmente o idoso que tem uma diabetes, que tem uma hipertensão. Então, o Hospital do Seridó teve que absorver a clínica médica do Hospital Regional para que lá pudesse ficar exclusivamente Covid. Com a diminuição da taxa de internação hospitalar, com as coisas, graças a Deus, mais controladas, e aí a gente já viu ontem no noticiário do jornal, o Rio Grande do Norte azulzinho, em queda, né? Quem assistiu o Jornal Nacional viu isso. E aí a gente começa a organizar o retorno da cirurgia eletiva. Que cirurgias são essas? São as pessoas que estão precisando fazer vesícula, hérnia, esterectomia, e nós também estamos organizando o credenciamento de uma médica para a cirurgia ginecológica, que seria a suspensão do bexiga e períneo, certo? Porque não é feito pelo cirurgião geral. E ainda outros procedimentos que precisam ser realizados. Então, né, os pacientes de Caicó, como é que isso vai se organizar? Os pacientes de Caicó vão procurar a unidade básica de saúde ou o médico da unidade, vai dar a entrada, né, como o que ele precisa, vai estar lá. Esse atendimento será realizado, não é mais aquele atendimento que você ia de manhã cedo para o Hospital do Seridó, pegar uma ficha. Não, você já vai receber o dia da sua consulta agendada. Todo dia nós vamos ter um cirurgião atendendo. Eu não vou chegar aqui e dizer, eu quero ser operada por Marcos Dantas, eu quero ser operada por Geraldo. Não, é uma equipe de cirurgião que vai estar fazendo as cirurgias a partir de agosto. Então, não tem isso de escolher profissional, né? Não. O que é que o Ministério da Saúde determina? Que numa sala cirúrgica tenha 2 médicos cirurgiões. Então, nós vamos ter uma equipe com 2 médicos, certo? Nós já temos 4 médicos credenciados, vai entrar o 5º médico e nós segunda-feira a gente vai estar realizando uma reunião com os cirurgiões para que a gente já organize a data que irão começar as consultas. E aí foi aquilo que eu pedi ontem a você, o espaço, porque depois da reunião a gente vai terminar de ter todos os detalhes para dizer à população e aos municípios, porque não será só Caicó, também será agendado cirurgia dos municípios. Com isso, Currais Novos também retoma. O estado do Rio Grande do Norte retoma e já existe também as regras do estado, porque tanto vai ser feito pelos hospitais estaduais, como pelo hospital, no caso de Caicó, o Hospital do Seridó. Agora, então, no caso, mesmo que você volta aqui para dar mais detalhes, há a previsão de que essa retomada aconteça em agosto? Em agosto, sim. E serão feitos no Hospital do Seridó. E a partir da próxima semana, a gente já começa a organizar o agendamento das consultas. E a prioridade vai ser fazer de quem já estava marcada ou não tem uma fila de espera? Marcos, a gente vai ver se vai entrar em contato com os pacientes, se já tinha algum marcado lá pelo sistema, a gente vai estar entrando em contato para começar por isso. Mas, de qualquer maneira, já a orientação
de quem precisa, né? E assim também, Marcos, é a cirurgia de cataratas. Ela também tem uma parte que ela é destinada a ser cirurgia eletiva. E nós conseguimos para cá também um percentual que será distribuído em parâmetro populacional, porque quando você fala de cirurgia eletiva, não é só o município de Caicó, são todos os municípios que estão pactuados com Caicó. Então, a cirurgia de catarata, digamos que, vou dar um exemplo, a gente conseguiu 209 olhos para a cirurgia. Então, nós vamos pegar 209 e dividir proporcionalmente por parâmetro populacional para os municípios. Então, pode ser que um fique com 2, outro com 3, mas dividir por parâmetro populacional. Secretária, nós estamos aqui no mês de julho, 7 meses mais ou menos da sua gestão. Algum serviço prestado à população aqui de Caicó deixou de existir nesses 7 meses? Queria que você me falasse, me fizesse essa avaliação. Eu não considero que ele deixou de existir, eu considero que a gente implementou e voltou a ter para a população de Caicó. Como, por exemplo, vou lhe dar um, muito simples, prótese dentária, certo? Nós encontramos Caicó com um prestador de prótese dentária, que 3 processos sem receber, e ele veio conversar comigo, eram dívidas de 2020, né? E que tinha mais de quase 500 próteses para entregar à população de Caicó, mas ele só entregaria se a gente pagasse. Então, foi uma das providências que a gente fez, pagar 3 processos de prótese que ele tinha feito o ano passado, que não recebeu. Fizemos o pagamento e, graças a Deus, entregamos todas que estavam com ele. E ontem, essa semana mesmo, nós já estamos tendo outro mutirão de prótese em Caicó. Então, isso acontece lá no bairro Paraíba, certo? Então, vai a equipe de dentista, o nosso coordenador Tiago vai para lá. E assim a gente está conseguindo resolver uma fila de mais de 1.000 pessoas para prótese dentária. Que então a gente tinha. Sim, então isso já está normalizado. Então. Normalizado, exatamente. Um outro serviço também que a gente organizou, sem contar, Marcos, além da prótese dentária, nós tínhamos mais de 11 gabinetes odontológicos sem funcionamento. Também estão funcionando. Um outro serviço também, como o Jardim até colocou ontem, é o Sereste. Eu me deparo numa reunião do Conselho com a promotora federal do trabalho, né? Que eu tinha em 15 dias que retomar o Sereste, que também tinha sido destituído, o local e a equipe. Então, nós organizamos o Sereste, já está com casa, no máximo 20 dias nós conseguimos alugar casa, reorganizar a equipe, e o Sereste, que ele é regional, hoje ele faz o trabalho de monitoramento, de matriciamento das atividades de saúde do trabalhador. O Sereste de Caicó, ele não só anda em Caicó, ele anda nos municípios, porque ele foi instalado por parâmetro populacional também, e ele faz todo esse trabalho junto aos municípios com relação à saúde do trabalhador. Então, também foi uma situação que a gente organizou quando chegou agora. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber se as cirurgias de pterígio, né, é a previsão para começar. Vai, sim. Deixa eu dizer... O que é pterígio? Pterígio é aquela carninha vermelha que chama no olho. Certo. O que aconteceu? Quando a gente, o ano passado, pela pandemia, praticamente os serviços foram paralisados, porque não tinha como você fazer a cirurgia de catarata. Principalmente porque você, numa cirurgia de catarata, vai normalmente mais um acompanhante, né? Porque são idosos. Então, a gente não tinha como aglomerar, a gente não tinha como realizar. Os serviços, eles foram retomados no final do ano. Então, quando eu cheguei aqui, a gente tinha... o mês de janeiro ainda não pôde ser autorizado. E Caicó, como município polo, ele tem que ofertar mensalmente 112 cataratas para Caicó e municípios. Também parâmetro populacional. Eu tinha que corrigir essa fila de espera que a gente tinha. Para você ter uma ideia que a gente tinha no sistema de marcação de consultas, nós tínhamos nós tínhamos segundo olho desde 2016 ou 2017 sem ser autorizado. Então, nós começamos a organizar as cataratas de primeiro olho e cataratas de segundo olho.
Mês de abril foram autorizadas 140 cataratas, mês de maio também nessa faixa, para que a gente pudesse organizar esse débito que a gente tinha de janeiro e fevereiro. Então, concluído, a gente já avançou muito na fila de cataratas. E agora, para o mês de agosto, a gente retoma a cirurgia de pterígio. Agora, é um processo lento. Por quê? Porque a cirurgia de pterígio, o paciente passa quase 30 dias para poder fazer o outro olho. E é um processo, a cicatrização dele é um pouco complicada. Então, nós temos uma fila também imensa. E esse pterígio, ele não tem recurso, como tem o recurso de catarata e glaucoma, que é exclusivo do Ministério da Saúde para aquele procedimento. Então, nós não temos isso. A gente tem que organizar com recurso mesmo, da média complexidade que a gente tem. Mas agora, no mês de agosto, a gente retoma limpeza de lente e pterígio. Limpeza de lente, inclusive, é uma pergunta aqui do nosso ouvinte. A secretária pode informar, já foi liberada a limpeza de lente ocular? A partir de agosto, porque aí eu já tenho dado o encaminhamento na catarata, graças a Deus, a gente já conseguiu diminuir muito a fila do que a gente tinha. Agora, em agosto, serão autorizados pterígio e limpeza de lente. Ela cita aqui o nome aqui de uma profissional, mas da limpeza da lente escolar, da lente ocular, ela tem um profissional específico que vai fazer? São 2 prestadores em Caicó. Nós temos a Promédica e temos o Instituto de Olhos. Então, a gente divide para um e para outro, porque eles são credenciados. Ok, então. Tem mais pergunta aqui, né? As cirurgias de hemorroide também serão liberadas? Cirurgia de hemorroida, acredito que será para currar novos, porque lá é que a cirurgia de hemorroida algumas vezes não é realizada por um cirurgião geral, por um cirurgião especialista. Então, Caicó, nós não temos o cirurgião especialista em hemorroida, mas a gente cadastra a cirurgia no site do Estado e o Estado diz para onde o paciente vai. Ok. Secretária, que pergunta é Maria José. O mutirão das próteses está acontecendo na UBS do bairro Castelo Branco. Também. Pediu só para... nós também, porque houve na Paraíba, porque também já teve na UBS Paraíba, diga ela, mês passado. Então. Com relação às próteses que foram feitas com a equipe lá do posto da Barra Nova, quando vão entregar? Já fazem mais de 2 anos que foram feitas e não entregaram ainda. Pergunta aqui ao nosso ouvinte. Bom, se faz mais de 2 anos, deve estar relacionado ao prestador, a gente precisa ir verificar. O que eu estou dizendo é que são as do ano passado. Quer dizer, com mais de 2 anos, é complicado eu identificar lá, né? Mas eu estou falando das próteses de 2020, porque eram processos que estavam para pagamento. Cirurgia de mioma vai ter? Sim. Tudo a partir de agosto? A partir de agosto. Mioma vai ter. Agora, é bom, como disse a secretária, que a pessoa procure o ABS. Exatamente. Né? E já para dar o encaminhamento. Encaminhamento, exatamente. Tem mais pergunta aqui chegando. Cadê rapidinho? Cirurgia de vesícula, está confirmado também? Também é. Ok. Minha mãe fez encaminhamento para a cirurgia da retirada de um sinal no olho em maio pela Liga. Estamos aguardando. Aí pela Liga fica aguardando o agendamento da Liga. Da Liga. Liga, certo? Minha filha tem suspeita de autismo, dei entrada na regulação há 4 meses e até agora nada. O que é que eu faço? Pergunta o ouvinte. O SEC, a gente conversou ontem sobre o SEC, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Nós temos uma fila imensa lá, mas até porque às vezes é difícil dar o diagnóstico de autismo, certo? Mas aí a gente está organizando. Ainda ontem falei com Tatiane. O aumento de paciente pós-Covid sequelado e o aumento de paciente e depressão, Marcos, nesse período de pandemia, ele cresceu bastante. E a gente está com uma fila grande de fisioterapia, de psicologia. E lá no CE não é simplesmente uma consulta. Nós temos lá no CE um neurologista, ortopedista, psiquiatra, que está fazendo o atendimento de 0 a 15 anos. Nós não tínhamos isso também em Caicó. Nós estamos começando a fazer. Então, é aguardar um pouco, porque nós temos pessoas que estão há mais de 1 ano esperando na fila. Eu sei que é prioridade, mas a gente está organizando para ver se a gente consegue atender todos. Ok. A Maria do João 23 pergunta, secretária, a cirurgia de adenoide também vai começar? Não, adenoide por enquanto não. Porque a adenoide é outra cirurgia que tem que ser feita por um especialista. Então, vai ser esse tipo de cirurgia, nós vamos cadastrar no site do Estado, para que o Estado é quem vai dizer como é que vai organizar. A adenoide só pode ser feita por um cirurgião
que seja otorrino. Nem todo lugar faz. Aqui em Caicó faz? Não. Faz não? Caicó faz particular. Sei, entendi. Mas pelo SUS, não. Exames de vista estão sendo liberados rápido ou demora? Demora porque eu não consigo dar conta da fila, né? A fila é grande aqui em Caicó, É secretária? enorme. Cardiologia, oftalmologia, endocrinologia, ginecologia, é uma fila enorme. Cirurgia de hérnia? Também, vai ser em hérnia agosto, vai ser em agosto, né? Tem mais choveu de pergunta aqui para a secretária, vamos ouvir. Que Bom bom. dia. Gostaria de saber em relação à mamografia, qual o procedimento? Estou precisando fazer uma. E aí, secretária? A mamografia, ela se dirige à unidade de saúde para ser cadastrada e é feito um agendamento, não só da mamografia, como da densitometria óssea. Então, nós temos o prestador, o Hospital Tiago Dias, do qual a gente autoriza as mamografias. Agora, ele tem que estar no sistema, né? Porque Não, senão... antes de chegar lá, sem estar no sistema. Exatamente, para poder ser autorizado. Então, o primeiro passo é, independente da sua cirurgia, procurar o UBS. Procurar o UBS para dar entrada no seu procedimento junto à pessoa que está lá operacionalizando o sistema, para que ele seja, para poder ser liberado. Cirurgia de pólipo endometria, para tirar o pólipo, tá? Vai estar disponível? Aí, agora eu tenho uma dúvida se essa daí é só com o ginecologista. Se for, também vai estar disponível. Não sei se é com cirurgião geral ou com um ginecologista, mas também importante é colocar. E para colocar, para cadastrar essa cirurgia, porque a gente vai sabendo, pelo menos eu fico sabendo, enquanto secretária, quais são os tipos de cirurgia que a gente precisa em Caicó. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Dei entrada numa colonoscopia em setembro do ano passado e ainda não chegou. Não. Vai chegar? Vai. A colonoscopia a gente conseguiu resolver, mas é um procedimento também, Marcos, que tem muita gente na fila. Mas era um reajuste de preço, porque ela não é um procedimento que o médico utiliza para fazer e requer um cuidado. E a gente tem um profissional profissional competente em Caicó, que ele está se credenciando. A gente conseguiu resolver o preço, conversar com ele. O credenciamento já está quase concluído, porque isso é um processo licitatório. E nós vamos começar a ter a colonoscopia. Acredito que ainda no mês de julho a gente já possa liberar. Agora, eu tenho que verificar as pessoas que estão lá aguardando, certo? Porque Caicó tem uma lei que eu tenho que obedecer à ordem cronológica. E aí, por isso que a gente vem puxando de 2020, certo? Para que a gente... Ou tem procedimento que puxando até de 2019, tem procedimento que a gente puxou de 2017, como é a questão do segundo olho da catarata. Então, a gente ter um pouquinho de paciência, que as coisas estão se organizando para que a gente possa atender em toda a atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. Cirurgia para cisto no ovário e de vasectomia também serão liberadas? Vasectomia exige umas regras que são determinadas pelo Ministério da Saúde, e é importante colocar que aí a equipe vai avaliar se o casal, porque o casal tem que assinar a documentação, tem que saber a idade, tem que saber quantidade de filhos. Então é um procedimento que requer toda uma regra determinada pelo Ministério da Saúde. Mas as outras vão. Tomografia facial vai estar liberada? Tomografia facial vai depender de como é que está lá, porque às vezes tem um médico, Marco, que diz assim, eu só quero com a liga. Então, a tomografia ela é autorizada pelo Estado, da entrada na central de regulação, mas é autorizada pelo Estado, certo? Então, não é um procedimento que seja da autorização da gente quanto secretaria. Com relação à autorização dos exames de alta complexidade, ainda está muito demorada? Pergunta o ouvinte. Aí é isso que eu estou acabando de explicar. A alta complexidade ela é autorizada pelo Estado, então a Secretaria de Saúde não tem autonomia sobre isso. São 2 médicos autorizadores em Caicó, e aí você imagine aí a quantidade de pacientes para diagnosticar câncer e que precisa de procedimentos de alta complexidade. Cirurgia de mioma.
Já respondi, Já vai. respondeu? É. Que congestionou aqui. Imagino. Eu quero até pedir desculpa aqui, porque as pessoas me ligam no meu telefone, pessoal, não posso atender, gente, viu? Manda recado aí no WhatsApp que fica mais fácil, Pronto. porque tem endoscopia. Então, mesma situação da colonoscopia. Também o credenciamento está sendo concluído. Acredito que agora em julho a gente já tem condições de começar a agendar. Entendendo que a gente precisa obedecer uma fila, eu não posso fazer mutirão. Não, porque são procedimentos que requerem todo um cuidado. Ok, uma pergunta que vem aqui da Palma. A ambulância da Palma, desde o começo da pandemia, não temos mais, e aqui 80% da população é idosa. E aí, como resolver essa questão da ambulância da Palma? Encontramos as 2 ambulâncias dos 2 distritos quebradas na Secretaria de Saúde. Ontem aconteceu a licitação de oficina. A oficina que antes tinha era em Natal, então não tinha condições. E aí a gente está finalizando essa licitação. Os 2 primeiros que vão para a oficina são as 2 ambulâncias dos 2 distritos. Agora, por que demora tanto? 7 meses para consertar essas ambulâncias? Porque licitação, eu não tenho. Como é que eu vou mandar para uma oficina que eu não tinha? Certo? Marcos, eu encontrei um pátio de carro quebrado. Um pátio de carro quebrado. Para funcionar 2, eu comprei um bicho para o vidro de frente da frente do carro e mandei, também paguei para soldar o radiador de um. Certo? Fizemos a alocação de 6 veículos para que eu não tivesse mais interrupção com as equipes de saúde da família. São 3 para as equipes de saúde da família da zona rural, 2 para os pacientes de hemodiálise, para dar melhor conforto aos pacientes de hemodiálise, e 1 que fica na Secretaria de Saúde para fazer todo o trabalho de vacina, toda a logística de vacina e das unidades de saúde. Fora os carros que vão para Natal e tudo. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, na primeira semana, era assim: tá faltando água. Quando eu procurava, tem licitação? Não tem licitação. Tá faltando botijão de gás? Tem licitação? Não tem licitação. Tá faltando EPI? Tem licitação? Não tem licitação. Não tem nada no almoxarifado, totalmente desabastecido. De medicamento, de EPI, de material médico hospitalar, de gás, de material de limpeza. Eu não tinha uma garrafa de água sanitária para mandar para as unidades de saúde. Essa foi a realidade que eu encontrei. E pagamento atrasado. Até hoje, o meu telefone, eu lhe mostro a quantidade de dívida que eu encontrei. Só em restos a pagar, foram 8 milhões de restos a pagar na Secretaria de Saúde. Só da saúde? Só da saúde. Eu estou aqui com o extrato do Fundo Nacional e da Caixa Econômica. Eu só encontrei em conta 3 milhões 614 770. Custeio, porque investimento, a saúde, ele dividiu-se em investimento e custeio. São 2 contas. Eu não posso usar de custeio em investimento e nem posso usar de investimento em custeio. Foi essa a realidade que eu encontrei em Caicó. Então, nós tivemos que fazer a licitação. E quem tinha ainda licitação dizia: eu não vendo a Caicó, porque Caicó não paga. Então, nós começamos a fazer as licitações principais. Qual era a principal que eu precisava? EPI. Como é que eu ia ter um serviço numa pandemia, com um contágio altamente complicado, e eu não tinha uma máscara para ofertar para um profissional de saúde, eu não tinha um avental, eu não tinha um gorro, eu não tinha um álcool 70, eu não tinha um álcool em gel, eu não tinha um gorro e nem tinha um propé, e nem tinha uma luva. Primeira licitação, EPI. Foi a mais importante. Depois, eu não tinha um teste. Chegasse para diagnosticar Covid, eu não tinha um teste. Licitação de teste Covid. Para organizar as cirurgias de eletivas, como é, Marcos, que eu vou fazer uma cirurgia eletiva que eu não vou ter, primeiro, uma segurança para o profissional que está fazendo. Nós canalizamos o gás no hospital. Nós organizamos uma licitação de instrumental cirúrgico. Nós estamos agora concluindo da hotelaria, roupa para o paciente. Roupa para o paciente. Lençol, toalha, tudo isso eu tenho que ter no hospital. Medicação que a gente não tinha. Eu não tinha nada, não tinha praticamente nada, totalmente desabastecido. A licitação que eu tinha de máscara, a máscara recomendada é a máscara tripla. Eu tinha de dupla.
certo? Então, nós concluímos. Eu escuto críticas porque eu não tenho um clonazepam, porque eu não tenho uma paroxetina. Isso é medicamento que eu vou ali na bodega e compro? Não, Marcos. Eu tenho que ter uma licitação, porque o remédio controlado, ele exige um receituário azul, controlado pela Polícia Federal. Todos sabem disso. E eu tenho que ter o registro de entrada e o registro de saída. Mas nesses 7 meses não deu tempo de fazer todas essas licitações? Deu tempo. Mas existe uma licitação de medicamento. Hoje você tem que CAICO, a população, você tem que fazer pregão eletrônico. Então, nós não podemos fazer presencial e nem posso dizer que só o CAICOPA vai entrar. Então, normalmente entram 9, 10 empresas. Todos os pedidos foram feitos, a maioria dos pedidos estão chegando, mas nem todos os medicamentos chegaram ainda tudo. Mas, graças a Deus, eu acredito que você já deve sentir que a pressão diminuiu. A pressão diminuiu muito. Mas no caso controlado, eu não posso dizer assim, ei, fulano de tal, traga aqui paroxetina para eu ir distribuir para as unidades de saúde. Não, eu tenho que oficializar um pedido e um recebimento, porque eu tenho um livro que eu controlo tudo que eu estou entregando, principalmente quando se fala de medicamento controlado. Mas está faltando medicamento controlado nas UBS? Alguns estão, foram feitos os pedidos e aí muito a gente já recebeu. Mas alguns itens que são mais difíceis. Porque, por exemplo, diazepam é mais fácil você comprar. Paroxetina vai chegar quando? Já foi pedido da empresa, conversei ontem com o farmacêutico e a empresa prometeu que está entregando. Inclusive, eu liguei pessoalmente. Quando? Deve ser próxima semana ou na outra, né? Deve ser próxima semana. Exatamente. Então para o ouvinte que está em casa... Para o ouvinte que está em casa... Próxima semana vai chegar... Sim, já conversei com a empresa que ganhou, para que a gente pudesse... Ela ganhou vários itens é uma empresa de Recife, tem de Recife, tem de outros lugares. Não é do Rio Grande do Norte. O que era do Rio Grande do Norte eu consegui ir mais rápido. Como era clonazepam... diazepam, clonazepam e bromazepam, certo? A gente já conseguiu alguma coisa. Mas o consumo de CAICO não é mais 5 caixas. O consumo de CAICO são 20 mil comprimidos, são 30 mil comprimidos. Esse é o pedido de CAICO. E eu estou dizendo que coloque, não é para um mês, não. Coloque logo aí para 2, 3 meses, que é para a gente, quando chegar, ter a garantia de que eu tenho como é que diz? Que eu não tenha descontinuidade da entrega do medicamento para a população. Então, na próxima semana, quem precisa desse medicamento pode procurar a UBS? Procure a UBS, que eu vou fazer de tudo, nem que eu vá atrás da empresa. Pessoalmente, para ir atrás do medicamento, eu vou. Você está se comprometendo aqui. Evaneide é assim, Marcos. Você está pensando que a Evaneide se senta num canto? Evaneide vai atrás. Eu não falei isso não, viu? Talvez a gente está aqui se comprometendo com os ouvintes de que próxima semana... Agora sim, olha, é muito fácil criticar. Criticar, julgar, condenar, é a coisa mais fácil. Agora, eu sempre penso pelo lado de que a pessoa ainda não sabe. Então, a pessoa que está criticando, que eu recebi 6 milhões em conta e que eu não tenho ainda uma paroxetina, é porque ela não sabe. Ela não sabe que primeiro os 6 milhões é o que eu juntei. Custei o investimento. Eu não posso pegar o investimento e gastar comprar paroxetina. E outra coisa, outro detalhe, a saúde recebe em média, a saúde de CAICO recebe em média uns 20 tipos uns 10 tipos de recurso na conta. Eu só recebi recurso Covid. Recebi 2 folhas. Todos os prestadores de novembro e dezembro estavam sem pagamento e não tinha recurso para pagar eles, não. Nós esperamos receber janeiro e depois fevereiro para pagar novembro e dezembro. Então, são coisas que a pessoa não sabe, por isso que elas falam. E eu até agora, Marcos, eu acho que você se lembra do primeiro dia, quando você começou a me perguntar, eu disse, Marcos, eu vou ser eternamente ética. Porque eu tenho colegas que trabalharam, eu tenho amigas que trabalharam na Secretaria de Saúde. Agora também eu não posso admitir que uma pessoa venha conversar o que ele não sabe ou que conversa demais para querer aparecer. Aí eu não vou mais admitir, não. Agora vou começar a falar a verdade do que eu encontrei a Secretaria de Saúde. Eu não quero, inclusive os processos, vários processos que eu estou acompanhando e recebendo na Secretaria a documentação. Que processos são esses? Readequação da UPA,
Nós temos denúncia. Eu recebi 2 policiais federais esse ano na Secretaria de Saúde. Ministério Público, documentos que não foram dados, o Ministério Público pede. E nós estamos tentando resolver as situações, são vários. Ouvinte pergunta aqui, procede que a folha de pagamento do regional que a Prefeitura paga aumentou mais de 50%? Em novembro foi uma média de 700 mil, abril 936, maio 932 junho também já no mesmo, tá lá. Tá aqui, anda comigo. Para poder eu assinar, porque é mais de uma resma para assinar. Mas no caso, esses recursos são do município ou o Estado que passa? E nós recebemos só 500 mil do Estado e a complementação é do município. Então, para pagar aí... O município aumentou de 200 mil de contrapartida para 236 mil no mês de maio e depois 230 quando eu peguei os documentos anteriores, era 120 a contrapartida. Agora só Caicó que dá essa contrapartida? O hospital regional tem na região toda, né? Só cai porque ele é por AIH, né? A autorização de internação hospitalar e pelo atendimento da urgência. O Estado fez um termo do qual, inclusive foi denunciado também pelo Ministério Público para pagamento aos profissionais que estão lá trabalhando. Foi denunciado ao Ministério Público. E aí a gente, era normalmente 120 mil, então ficava uma média de 600 a 700 mil, tudo. E aí hoje nós nos deparamos com esse aumento de mais de 200 mil reais de contrapartida. Então Caicó está aí tendo que custear quase 250 mil reais para pagar a folha. Exatamente, e quase 50% do valor do Estado, quase 100% do valor do Estado, porque o Estado repassa 500. Certo. Então se eu estou pagando 936, eu estou quase o mesmo tanto do Estado. Ok, e o Hospital do Seridó? Como é que está o funcionamento? O Hospital do Seridó, graças a Deus, só bênção. Jetson é um rapaz muito competente, está lá no hospital. Nós implantamos o pré-natal de alto risco para Caicó e região. A cardiologia fazendo teste ergométrico. Antes de ontem, nós recebemos aqui um médico para fazer ecocardiograma. Estou conversando com ele para ele se credenciar para a gente também ofertar em Caicó. E graças a Deus, assim, você vai no Hospital do Seridó, é a cor mais linda desse mundo, porque tá tudo organizado. O Jetson tem um carinho muito grande, ele gosta de fazer aquilo ali. Eu só agradeço a equipe que me deu para trabalhar. E a gente vem construindo as coisas devagarzinho, porque o tempo da administração pública, eu queria que fosse assim, eu chegar e dizer, Marcos, espera aí que hoje eu mesmo resolvo a paroxetina. Mas não é assim. Existe um tempo, né, na administração pública. Agora, o município mantendo aí o Hospital do Seridó, pagando praticamente a metade da folha do Hospital Regional do Seridó. Vai ter condições de manter a policlínica que vocês pensam em abrir? Porque a policlínica, foi bom você ter tocado nesse assunto. A policlínica ela vai ser administrada por um consórcio interfederativo. O que é interfederativo? O Estado e os municípios. Inclusive, sexta-feira, amanhã, nós estaremos fazendo uma viagem a Russas, no Ceará, para conhecer como funciona lá. Só que o processo da policlínica é uma coisa interessante. Lá era uma UPA, né? Foi solicitada readequação para ser uma policlínica. Lá precisa fazer, além do prédio ter sido totalmente depredado, essa obra tem 12 anos. Se eu não me engano, não, 7 anos. Está lá no Sismob. Eu fiz uma impressão do Sismob. Nós precisamos fazer a drenagem. Porque a água passa na frente. Não sei se você já foi lá. Já. Pronto, a água passa na frente. Quando chove é terrível. Pois pronto, então você tem que fazer. Doutor Tadeu conseguiu uma emenda com o deputado Vivaldo de 300 mil reais. O projeto está feito e a licitação encaminhada. Será uma tomada de preço. Para que a gente possa organizar a conclusão da drenagem, resolver aquilo ali e recuperar o prédio com recurso próprio. O prédio vai ser recuperado porque não tem recurso mais de governo federal. Foi destinado 2 milhões. Paga a primeira parcela e a segunda parcela. E aí começou o processo de denúncia e de investigação do Ministério Público. E parou tudo e foi pedido readequação. Ok, o ouvinte pergunta, com a vacinação em alta aqui em Caicó, como está sendo esses novos casos de Covid confirmados diariamente em cada boletim? Esses casos são de pessoas que ainda não estão vacinadas? Não seria bom esses casos serem observados?
Não, observados eles são porque nós temos uma equipe de 4 enfermeiros fazendo monitoramento de paciente Covid. Agora, assim, não sei se a ouvinte lembra, quando Jardênia, que é enfermeira, colocou ontem, mesmo você imunizado, não se garante 100% que não vai pegar. Que não vai pegar. Diminui os riscos, né? Exatamente, e não é só Covid. Ô, Marcos, todos nós fomos vacinados de catapora, de tuberculose, de sarampo, e de vez em quando a gente não escuta que tem um caso, então Covid não vai se acabar do nosso meio. Mesmo vacinado, eu vou correr o risco de ter Covid. Por isso que a gente fala tanto na etiqueta, que é a história do uso de máscara, de ter o seu álcoolzinho. Eu preciso me habituar a isso, não aglomerar, né? O ouvinte pergunta aqui se essa folha que o município paga ao Hospital Regional tem transparência, está no site da Prefeitura? O site é lá na Prefeitura, a contabilidade vai para lá. Mas, pessoal, todos os processos da administração pública, eles são transparentes. Então, a gente não é escondida essa folha, não. Agora, é um processo diferente de pagamento, por quê? Porque envolve profissionais do Hospital do Seridó, profissionais do Hospital Regional, do Centro Covid, para ser feito o pagamento. Então, não é dentro da FOPAG, folha de pessoal do final do mês. É um repasse de recursos para pagar essa folha. Bom dia, Jomara pergunta, consulta cardiológica no hospital, tem muita burocracia para conseguir? Vai para o sistema e é autorizado lá, agendado. Agora, é o que eu disse, isso é a Jomara do conselho, né? Não, é outra Jomara. Não, Jomara. Eu acho que é outra Jomara. Não, aliás, eu até me atrapalhei, porque é Jussara Nogueira, né? Ah, tá. Jussara, você... Abraçar a Jomara aqui. Um abraço para a Jomara. Tem sido uma grande parceira, viu? Colaboradora, viu, Marcos? O Conselho Municipal de Saúde, eu não tenho do que me queixar. Tem sido grande colaborador na gestão. É a mesma situação. Vai para o sistema, agora nós temos uma fila, né? E não é só para Caicó. Ok. Isso só para fechar, secretária, quais os profissionais que trabalham nas UBS de Caicó que ainda não foram convocados pelo processo seletivo? Que não se apresentaram, viu? Que não se apresentaram. Nós temos enfermeiro, acho que ainda tem médico, enfermeiro, não sei se já está completo, técnico de enfermagem eu sei que precisava. Nós temos ainda a chamada de ASG, chamada de motorista, para você ter uma ideia. Foram convocados 10 motoristas, só se apresentaram 4. Está sendo uma segunda convocação para chamar mais 6. Eles têm um prazo para se apresentar? Tem. Aí, se eu não me engano, não sei se são 48 horas ou 36, uma coisa assim. Porque é pela prefeitura, essa convocação e a apresentação. Ele só vai para a Secretaria de Saúde quando ele se apresenta lá. Ok, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer o espaço, né? E assim, sempre que precisar, estarei aqui. Vou aperrear para lhe pedir, como eu já antecipei, pedindo que na próxima semana a gente tenha o espaço para falar sobre a cirurgia de eletiva. E dizer à população de Caicó que nós estamos na Secretaria de Saúde para desenvolver um trabalho técnico e tentando organizar as coisas. A gente já organizou muito. E se Deus quiser, daqui para terminar o ano, a gente consegue deixar as coisas como o prefeito imaginou e gostaria que Caicó tivesse. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Ok, então, gente, 7 horas e 5 minutos. Eu volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso